Oi, gente, vamos lá então. Vamos falar mais um pouquinho de histograma. Ó, eu vou selecionar aqui Ctrl Shift seta para baixo. Ele pegou todos os meus dados. Esses dados são diferentes dos dados do exercício 7, tá? No exercício 7, o valor mais baixo é o 0,6, tá? E o valor mais alto aí é um 2,4. Aqui nos meus são outros valores, vocês vão perceber, tá? Então, vamos lá. Inserir o histograma. Ok. Então, o que acontece aqui? Esse histograma que o automático do Excel me dá, nem sempre é o que eu quero. Aí, no exercício 7, a tabela está indicando 4 classes. Então, eu tenho que formatar esses meus dados para eles ficarem com 4 classes, né? E aí, ele chama de 4 compartimentos. Então, eu vou aqui nesse mais, nos eixos. Vou mais opções de eixos. E aí, aqui eu tenho, ó, largura do compartimento. Então, eu quero que o meu compartimento seja... Então, vou selecionar aqui. O meu compartimento vai de meio em meio, tá? Porque eu não quero esse negócio quebrado. E o número de compartimentos, eu vou colocar 4 compartimentos. Aí, ele já abre para 4, tá? Aí ele dá esse compartimento de estouro. Então, o valor máximo, aqui ele considerou o máximo como 3, né? Mas como o valor mais alto que eu tenho aí é 2, então eu vou deixar esse máximo como 2. E o estouro negativo é o seguinte, como eu tenho uns valores aí 0,1, 0,2 menores que meio, eu vou colocar para o estouro negativo começar em meio, que daí tudo que tiver abaixo do meio, ele junta numa classe só, tá? E aqui, ó, eu vou arrumar de novo essa largura do compartimento, porque eu quero que ela seja de meio, tá? Ok, então o que eu fiz? Lá, quando eu estou editando, eu tenho que editar a largura do compartimento, ou seja, no caso aqui eu quero ir de meio em meio. No gráfico de vocês vai ser de meio em meio também. E o de vocês, ele começa no 0,6. Então, o estouro negativo de vocês vai ser meio mesmo, só que daí ele tem valores daí para cima, tá? Aí você edita o título do gráfico, né? Aí você vai colocar lá histograma. E aí lá na aba exercício 7, tá? Lá embaixo. Então, isso é uma opção para quem está fazendo o histograma nessa versão do Excel que tem o botão do histograma para fazer a contagem, né? Agora, para quem não tem esse botão histograma, então aqui eu fiz de um outro jeito, tá? Então, esse aqui eu vou apagar, que eu vou fazer com vocês aqui. Então, esse. Olha só. Primeiro que, assim, nesse caso, como você não tem o botão automático do histograma, você vai fazer como se fosse um gráfico de barras. Então, você monta as classes, você faz a contagem, tá? Porque lá no Excel, que tem essa função, ele monta as classes, ele faz a contagem e você só ajusta. Aqui não, aqui você mesmo, aqui eu inventei um exemplo, tá? Porque eu não quero queimar o exercício aqui. Então, eu inventei esse exemplo aqui, que vai de 0 a 2, 2 a 4, e aqui eu usei esse pauzinho para colocar aqui a classe. É um símbolo, eu achei esse símbolo no inserir símbolo. Tá? Você vai achar algum símbolo semelhante, ou pode colocar um tracinho também, mas esse é o símbolo aqui da classe, tá? Aí você ilumina os dados e dá o inserir, só que você vai inserir um gráfico de barras. Aí ele dá esse gráfico de barras aqui, contando aquela frequência, tá? Daí você já edita o título, a gente vai colocar para histograma, mas ainda não está certo, tá? E aí a gente vai juntar essas barras. Então, eu clico agora na barra e clico com o botão direito, ó, formatar série de dados.
Então, agora, a gente vai juntar essas barras. Olha, veja aqui do lado que tem largura do espaçamento. Eu vou zerar esse espaçamento. Zerei o espaçamento, ele já juntou as barras, tá? Então, aqui, como ele fica com essas barras coladas, fica tudo muito emendado, também é legal a gente ir aqui no baldinho e ver aqui na linha, ó. Vou deixar com uma linha sólida, vou pôr uma linha cinza aí, linha sólida. Aí ele forma umas linhas, tá? Aqui eu quero formatar tudo aqui. Espera aí que eu tenho que... Eu quero formatar a série de dados, aí ela pega todas. Tá, eu venho aqui no baldinho, na linha sólida, pôr essa linha sólida aqui para todos, tá? Então, aí você vê a linha que faz essa divisão, tá? Então, aqui já formou o histograma. Agora, aqui só tem um detalhe, a gente pode mexer nesse rótulo. Então, já que aqui eu estou fazendo um gráfico de barras, eu tenho essa opção de editar o rótulo, tá? Lá no histograma normal, no outro, ele não deixa editar o rótulo, porque o rótulo faz parte do cálculo do histograma. Mas aqui, como eu estou num gráfico de barras, eu tenho como editar o rótulo, tá? E aí, é legal, já que ele está assim centralizadinho, eu coloco a marca da classe aí, tá? Então, olha só, também é muito comum e bem frequente a gente ver no histograma a marca da classe embaixo de cada barra. Então, a gente vai agora selecionar outros dados para colocar aqui no rótulo. Veja só, os dados do gráfico, eles estão lá do C1 até o D5. Esses são os dados do gráfico. O que eu vou editar aqui vai ser o rótulo. Veja só, eu cliquei ali no editar o rótulo. Então, agora eu vou tirar isso aqui. Em vez de colocar isso, eu vou colocar os dados da marca da classe no rótulo, ó, que vai do D8 até o D12. Aí eu dou um OK. OK. Então, o que aconteceu? Ó? Os dados do gráfico, eles estão aqui, que são os valores de contagem, no 3, 4, 8, 5, 2. Só que o rótulo eu consigo deixar com a marca da classe, que também é legal, tá? E até no livro ele indica isso, para deixar a marca da classe ali no histograma, tá? Então, já que aqui a gente tem como editar o rótulo, então a gente pode editar e colocar a marca da classe, tá? Aqui no mais, ó, a gente pode editar outras coisas, por exemplo, o rótulo de dados, isso é uma opção que não estava ali, mas eu posso pôr rótulo nos dados, ó. Esse rótulo é a contagem, fica ali explícito o númerozinho da contagem. Eu posso até colocar essa contagenzinha aqui na base interna, posso colocar na extremidade interna, na extremidade externa, né, para ficar ali a contagenzinha, tá? Então, assim que você pode fazer também um histograma, usando o gráfico de barras, mas editando ele, tá? Daí tem que fazer essa configuração do histograma partindo das barras. E só lembrando, até coloquei aqui na aba, aqui embaixo, né? Vocês estão vendo meu mouse aqui embaixo, eu coloquei aqui letra A e B. Porque o exercício 7, na letra A, ele pede para você fazer a tabela. Você vai separar as classes, então aí como são 4 classes, vai de 0 a 2,5. Então, as classes aí vão de meio em meio, tá? Então, aqui, ó, só lembrando aqui no formatar eixo, né? Mais opções de eixo. Aqui, ó, o nosso compartimento... Espera aí, aqui. Aqui, ó. O nosso compartimento aqui, ele tá de 2 em 2, tá? E aqui os rótulos
são esses dados da frequência, tá? Então, é isso, gente. Qualquer coisa, me chame que a gente vai se falando e eu vou tirando a dúvida, tá? Então, o exercício 7 tem letra A e B, que pede a tabela, e na letra B é que pede o histograma, tá? Então, aqui eu fiz esses dois exemplos, mas aí você vai fazer o exemplo do exercício 7. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui meu gravador. Tchau, tchau.